Pequena Travessa. Resumo do capítulo 4. Alberto brinda com a família. Jorge parabeniza o Alberto por ter tirado excelentes notas. Helena deseja a formatura do neto. Alberto confessa para o Jorge que discutiu com a Débora. Alberto ressalta que não tem mais paciência com a Débora. Jorge deseja que o Alberto dê continuidade ao nome da família nos negócios. Júlia flagra o Mercúrio com o amante e exige que ele a esqueça. Ela rejeita as explicações do Mercúrio e afirma que ele lhe dá pena. Júlia termina com o Mercúrio e ele se revolta. Ela dá um tapa no Mercúrio. E ele bate na porta de Júlia. Júlia tenta acertar um vaso no Mercúrio. Ela chama Mercúrio de babaca para Maria. E afirma para Maria que quer distância de Mercúrio. E garante que dessa vez é definitivo. Maria celebra a decisão de Júlia e alega que ela merece um moço íntegro. Júlia se preocupa com o estado de Rafael e a Maria a consola. Mercúrio bebe para afogar as mágoas. Ele fala para o Pato que foi pego no flagra. Pato afirma que a Júlia não vai perdoar Mercúrio. Júlia chega cedo na clínica e descobre que o horário de visita não começou. Célia serve Heloísa e Débora. A Débora fala para Heloísa que quer viajar com a Pilar. Heloísa ressalta que Débora ainda está em observação e orienta a filha a se aproximar novamente do namorado. Débora tenta convencer a Heloísa a autorizar a viagem. Ela afirma para a mãe que o Alberto vai procurá-la quando souber do passeio. Heloísa comenta que elas não têm muito tempo e a Patricinha não entende. Júlia pega um jaleco de médico escondido, veste e entra no quarto de Rafael. Rafael pensa que Júlia é uma médica. Ele reconhece a Júlia e se diverte. Júlia conta para o Rafael que colocou o jaleco para conseguir entrar. Inventa para o Rafael que estava estudando no dia anterior. Mercúrio e Pato abordam Tonho. Tonho entrega o dinheiro para o Mercúrio. E pede ao Mercúrio que fique com toda a grana, pois não quer se meter em problemas. Mercúrio marca um novo encontro com Tonho. Dani vai com Tonho para a escola. Helena aconselha Fernanda a ignorar os telefonemas. Fernanda admite que o Jorge está mais carinhoso e presente. Alberto desce para o café da manhã. Ele comenta com a família que já está acostumado a acordar cedo. Helena conta para o Alberto que seus pais sairão em uma segunda lua de mel. Alberto e Fernanda desejam almoçar com Jorge e planejam uma surpresa para o advogado no escritório. Júlia ressalta que sua mãe está cuidando de Rafael lá do céu. Rafael confessa para Júlia que está desesperado e teme que tenha acontecido algo com a sua coluna. Rafael afirma para Júlia que não serve para nada e sofre. Ele teme o futuro da família caso não volte a andar e a Júlia o consola. Júlia acredita que se estivesse acontecendo algo grave, eles já saberiam. Rafael tenta sair da cama e apavora a Júlia, que grita pelas enfermeiras. Pilar fala para Heloísa que seus pais também vão para a viagem. Heloísa pede o telefone do Hotel Fazenda e orienta a Débora a pensar no que fazer com Alberto. Heloísa se despede da filha. O enfermeiro tranquiliza Rafael. Júlia afirma para o Rafael que vai trabalhar. Rafael deseja que a Júlia termine seus estudos, mas ela ressalta que já está terminando o colegial. Rafael fala sobre o sonho de Júlia em ser advogada, mas ela garante que vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Júlia deixa o Rafael com Amália. Ela se veste de Júlio e chega para mais um dia de trabalho. Mariana assusta o Júlio e comenta que ele chegou tarde. Ela pensa que Júlio tem namorada, mas ele nega. Júlio ressalta que é solteiro e a Mariana ressalta que ele não encontrou a garota certa. Marcelo critica o atraso de Júlio. Ele se desculpa com Marcelo e promete que não vai se atrasar novamente. Marcelo pede que busque um cheque com Jorge no escritório. O Júlio teme rever o Alberto, mas o Marcelo esclarece que o assunto é com Jorge. Marcelo entrega o endereço da empresa para Júlio, que sai. Helena deseja um bom almoço para Alberto e Fernanda, que saem de casa. Júlio chega na empresa e estaciona a moto. Ele procura por Jorge. A secretária pede que Júlio espere, pois Jorge está ocupado. Fernanda e Alberto chegam em seguida. Alberto vê Júlio e o cumprimenta. Júlio fala para o Alberto que está trabalhando. A Fernanda pede à secretária que não a anuncie, pois quer fazer uma surpresa para o marido. Fernanda e Alberto entram no escritório e encontram Celine e Jorge aos beijos. Fernanda afirma para Jorge que tinha razão e pede o divórcio. Jorge esclarece que seu romance não é sério, mas Celine ressalta que eles se amam. Alberto briga com Jorge. Fernanda chora e Júlia, vestida de Júlio, observa. Celina consola Jorge e celebra a descoberta, ressaltando que eles já podem assumir o relacionamento e até se casarem. Jorge joga na cara de Celine que o relacionamento deles não é sério
e afirma que não se verão novamente. Celine teme perder o emprego. Fernanda anda atônita pela rua. Alberto abraça a mãe. Mercúrio entrega uma quantia para Tonho. Ele tenta dar droga para Tonho, mas o garoto não aceita. Ele não respeita a recusa de Tonho e exige que ele cumpra sua vontade. Mercúrio ameaça colocar Tonho na cadeia. O Tonho não cede às chantagens de Mercúrio. Jorge pede a Celine que ela deixe de cenas e afirma que ela deve ir embora. Ele promete conseguir outro emprego para Celine e oferece uma quantia mensal. Júlio e Lúcia escutam a discussão. Celine acusa Jorge de tê-lo usado, mas ele afirma que ambos se usaram. Ela tenta bater no Jorge e ainda afirma que a situação não ficará como está e o ameaça. Celine deixa a sala do amante furiosa. Júlio debocha de Celine por ter se envolvido com um homem casado. Lúcia tenta avisar a Jorge que Júlio está lhe esperando, mas o advogado não deixa. Júlio não se importa e invade a sala. Jorge chama Júlio de atrevido, mas ele se defende. Júlio exige o cheque a Jorge e o acusa de não se importar com a formatura do filho. Jorge pede a Júlio que fale menos. Ele fica atordoado e não acha o talão. Júlio fala pro Jorge que ouviu tudo e se senta com intimidade na cadeira. Júlio briga com Jorge por ter traído a esposa e elogia Fernanda. Jorge recusa os conselhos de Júlio e garante que o Alberto não vai perdoá-lo nunca. Júlio fala pro Jorge que o Alberto é um cara bacana. Jorge fica atordoado com a falação do Júlio. Fernanda se pune por ter sido ingênua e afirma para Alberto que foi humilhada. O Alberto planeja falar com Jorge, mas a Fernanda impede. Ele garante a Fernanda que a Celine não representa nada para o Jorge. Fernanda conta para o Alberto que já está com problemas matrimoniais há anos e confessa que já desconfiava de uma traição, mas alega que fingia não saber de nada. Ela confessa também para o Alberto que teve medo de enfrentar a verdade e ressalta que Jorge não a ama mais. Ela garante para o Alberto que seu casamento acabou. Júlio comenta que Jorge ficará sem mulher e sem funcionária. Ele tem uma ideia. Pergunta para o Jorge qual era a função de Celine. Fala para o Jorge que tem uma pessoa para substituir Celine, que é a sua irmã Júlia. Júlio elogia as virtudes de Júlia para Jorge. Ele pede que substitua a mulher que arruinou a sua vida e insiste, mas o Jorge não cede. Rafael fala para o Tonho que o hospital foi assaltado. Júlio garante para o Jorge que ele vai adorar a Júlia. Ele insiste para que Jorge conheça a Júlia. Jorge perde a paciência e afirma para o Júlio que não quer conhecer ninguém, o expulsando de sua sala. Júlio não cede e garante para Jorge que a Júlia vai visitá-lo. Jorge arremessa um livro em Júlio. Ele pede um calmante a Lúcia e proíbe a entrada de Júlio no escritório. Fernanda chega aos prantos em casa e é consolada pela empregada. Alberto conta para Helena que o Jorge estava beijando outra no escritório. Mercúrio procura Dani e pergunta por Júlia. Pergunta a Dani se Júlia sai com o Caio, mas o garoto não responde. Mercúrio chacoalha Dani e exige que ele mande um recado para Júlia. Dani debocha do Mercúrio. Maria encontra Dani e chama sua atenção. Maria manda o Dani terminar a lição de casa. Débora afirma para o Hugo que não quer mais falar sobre Alberto. Hugo pergunta se ela se casaria com ele e em seguida beija. Fernanda afirma para Helena que o Jorge já não estava interessado nela há séculos. Alberto fica chateado com o Jorge, mas suas parentes ressaltam que, apesar de tudo, o advogado ama. Helena justifica Jorge e pede paciência a Fernanda. Fernanda garante para Helena que não está disposta a ser humilhada novamente. Alberto lamenta a situação dos pais e Fernanda volta a ressaltar que já desconfiava da infidelidade do Jorge. Alberto questiona o motivo de Fernanda não ter dito nada. Jorge chega em casa e pede para conversar com a Fernanda. Fernanda exige que Jorge a deixe em paz. Júlio volta para a loja e comenta sobre o barraco. Rosa escuta e pede a Júlio que não fique com medo dela. Ela deduz que conhece Júlio, mas ele alega que ela está se confundindo. Rosa arranca o boné e desmascara Júlia, que se desespera. Júlia confessa para Rosa que precisa muito do trabalho. Rosa esclarece para Júlia que Marcelo não trabalha com mulheres. Celine bebe e olha para uma foto de Jorge. Ela promete se vingar do Jorge. Ele afirma que a Fernanda está exagerando e a irrita. Ele reprova a atitude da Fernanda em querer o divórcio e pede que não vá embora e se oferece para ir no seu lugar. Mas ela não aceita. Fernanda confessa a Jorge que já não mais se sentia à vontade em casa. Jorge justifica seu caso com Celine e conta para Fernanda que já a demitiu. Fernanda não volta atrás e garante para o Jorge que ele não pode mais fazer nada para salvar o casamento deles. Ele pede a Fernanda que o deixe provar que tudo será diferente. Jorge sugere fazer uma viagem com a esposa, que o expulsa do seu quarto. Júlia explica a situação para Rosa e fala sobre o estado de Rafael. Ela afirma para Rosa que não conseguiu outro emprego. Júlia promete a Rosa que fará o seu trabalho direito. Rosa compreende Júlia, mas admite que o Marcelo nunca vai entendê-la.
Ela orienta Júlia a continuar sendo Júlio e a emociona. Rosa estimula Júlia. Júlia entrega o cheque de Jorge para Rosa. Jorge afirma para Helena que a decisão de Fernanda é irreversível. Helena critica o comportamento do filho. Jorge garante para Helena que ainda vai convencer a Fernanda.